Fala galera do CPA, muito bem, eu sou Elon Nunes, professor aqui de Direito Penal. Hoje o tema da nossa aula é o iter criminis. Que assunto interessante. Gente, é um assunto com muita incidência na vida prática, tá? E é um assunto que a OAB adora, porque tem várias teses defensivas no caminho do iter criminis. Então, olha só, em grossas linhas, eu acredito que você já deve estar com o Código Penal aí aberto, né, para você poder fazer a sua revisão. Eu sugiro que você fique ali entre o artigo 14 até o 19 do Código Penal. Nós vamos trabalhar nesses institutos que estão entre o artigo 14 até o 19 do Código Penal. Tudo bem? E o que é o iter criminis? Gente, o iter criminis, olha só, é o caminho do crime. Iter, caminho, criminis, crime. Então, caminho do crime são as fases, olha só, que são percorridas até o crime se considerar realizado. Então, esse é o iter criminis, tudo bem? Então, não esquece, é um conjunto de etapas, conjunto de fases, é o caminho do crime para que ele possa se considerar configurado, tudo bem? Agora, olha só, minha gente, presta atenção nisso, porque o que nós vamos estudar só vale para quê? Para crime, olha só, doloso. Iter criminis só vale para crime doloso. Trocou de caneta? Marca isso daí. Iter criminis só vale para crime doloso. Não esquece disso não, tá? Tudo bem. O que mais que nós devemos lembrar? As fases do iter criminis. E aí eu já coloco na sua tela para que você possa ficar ligado. Olha só quais são as fases do crime. É a cogitação, é a preparação, a execução e a consumação. Olha como é que o crime percorre. Primeiro a pessoa cogita, depois se prepara, depois começa a executar até que ele é consumado. Percebeu aí, ó? Isso só cabe crime doloso. Porque se você cogita, se prepara para executar um crime culposo, tá tudo, quebra toda a teoria. Então não esquece, iter criminis só existe em crime doloso. E aí eu já aproveito para separar com vocês, né, deixar bem organizadinho, olha só, no seu caderno, o que é fase interna e o que é fase externa. A fase interna é a cogitação, minha gente. Então o sujeito foi lá e aí ele pensou, vou praticar um crime. Então ele ficou na mente dele, essa é a cogitação. E a fase externa é a preparação, a execução. Ele pega, começa ali a juntar os instrumentos que vai precisar na prática do crime, depois executa até que ele consuma. Essas são as três fases externas que nós temos dentro do iter criminis. Tudo bem, você já entendeu cada uma delas? Então tá, deve ter separado fase interna e fase externa, né? Tudo bem. Agora vamos entender a aplicação prática. Para que você está estudando isso? Porque é o seguinte, na fase interna, presta atenção. Na fase interna, não esquece disso. Aqui, quando eu estou na cogitação, jamais haverá punição do direito penal. Na cogitação, jamais haverá punição do direito penal. Tudo bem? Então, cogitação nunca é punida. Tu já imaginou se você fosse punido pelo que você pensasse? Ela não ia acontecer nada comigo. Pois eu te conto, comigo ia dar problema. Graças a Deus que, se você soubesse, se o direito penal soubesse do que eu estou imaginando. Então não tem como. Beleza? Agora vamos para a fase externa. Aqui a coisa começa a ficar séria. Tudo bem? Porque aqui, em algum momento, haverá punição pelo direito penal. Tudo que fica na cogitação não tem crime, não tem pena, não tem nada de direito penal. Agora vamos para as fases externas. A primeira fase externa que tem aí, você deve ter anotado qual é? É a preparação, né? Então, olha só, os atos preparatórios, em regra, para fins de exame de OAB, eles não são puníveis, tá? Então, olha só, em regra, os atos preparatórios, eles não são puníveis. Tudo bem? Agora, claro que em algum momento eles podem ser puníveis. Então, agora vem a exceção. Qual é a exceção? Eles poderão ser punidos quando forem tratados, olha só, quando forem tratados de maneira autônoma pelo direito penal. Então, se de maneira separada, autônoma, independente, o direito penal observar que aquela conduta é crime, será punida. Mas não é punida porque é preparatória de um crime, mas porque aquela conduta em si passou a ser relevante, passou a ser punida pelo direito penal. Tudo bem? Então, olha só, qual é um exemplo para a gente ficar aqui mais realista na nossa aula? Imagina que eu quero praticar um roubo. Eu quero praticar um roubo numa loja de chocolate.
E aí o que acontece? Eu vou lá na loja de chocolate, coloco uma arma aqui na minha cintura e eu vou agora, quero roubar chocolates para mim. Tudo bem. E aí o que acontece? Quando eu estou no caminho indo, eu estou indo saindo de casa ainda, estou no caminho, paro numa blitz. E o que acontece? A polícia vai lá, né? Eu estou com a camisa do Corinthians, então assim fica mais fácil a atuação da polícia, né? Em corintiano, entendeu? Olha só, é um indício já de crime. E aí o que ele faz? Ele vai lá e faz uma revista. E eu estou com uma arma. E aí ele pega, ele pergunta assim, e aí, Elon, pra que é essa arma aqui? Eu digo, bem, essa arma é porque eu tava doido para comer chocolate, e aí o que acontece? Eu peguei a arma para ir roubar uma loja de chocolate. E aí ele fala bem assim, roubo tentado. Roubo tentado? Não, claro que não pode ser roubo tentado. Por quê? Porque eu tô com porte de arma, gente, é um ato preparatório. Eu não comecei a executar o crime de roubo, estou apenas me preparando. Mas ele pode ali instaurar e ali determinar minha condução à delegacia para instaurar um inquérito policial? Pode. Tem até flagrante. Por quê? Não por ser um ato preparatório de roubo. Pelo roubo jamais eu vou responder. Mas eu vou ser punido agora pelo porte de arma previsto lá no Estatuto de Desarmamento. Esse ato preparatório, autonomamente, independentemente, em separado, já é crime por direito penal. O direito penal fala para mim, Elon, não sei para que tu estava usando a arma. Mas eu quero dizer que o simples fato de tu estar usando arma sem autorização legal, para mim isso aqui já é crime e acabou. Então, olha só, cuidado. O ato preparatório, em regra, ele não é punido, mas ele será relevante para o direito penal quando, independente, ele já for considerado um crime. Eu não estou punido porque você está se preparando, mas porque isso aqui, para mim, para o direito penal, já é crime. Tudo bem? Então, nós passamos a fase de cogitação, nós passamos a fase da execução. Agora na preparação. Chegamos também agora à terceira fase, que é a fase da execução. E aí, minha gente, o que eu tenho que lembrar da fase de execução? Eu tenho que lembrar quando é que começa a execução. Tem um monte de teoria. Aqui a gente poderia passar meia hora conversando sobre as teorias. Para um concurso mais profundo, para concurso de carreira, eu ia passar um tempão aqui. Mas olha só, para fins de OAB, porque a OAB é a arte de ser simples, é a arte de não ser polêmico. Então, olha só, quando é que começa a execução? Nós aplicamos a teoria objetivo formal. E o que diz a teoria objetivo formal? A execução começa com a prática do núcleo do tipo. A execução começa com a prática do verbo, do núcleo do tipo. Então, no momento que você começa a praticar um ato caracterizador do núcleo do tipo do verbo, começou a execução. Então, não é quando eu não estou no caminho? Não. É quando eu me mostro desafiado? Não. É quando eu exponho isso para alguém? Não. A execução é quando está o núcleo do tipo. Então, cuidado. Cuidado aqui para a prova da OAB. Fica ligado nisso. Eu posso imaginar num parágrafo lá do enunciado, né, um monte de coisa. Mas eu não comecei o verbo, eu não comecei a execução. Tudo bem? Então essa é a terceira fase. Os atos executórios, eles são punidos pelo direito penal a depender do instituto que nós venhamos enfrentar. Tudo bem? E para terminar, nós temos a consumação. Quando é que ocorre a consumação do crime? Quando todos os elementos do crime estão perfeitamente acabados. A consumação é quando todos os elementos do crime estão ali sendo acabados. É punível? Lógico que é, aí não tem como discutir. Tudo bem? Então vamos organizar. A cogitação jamais é punida. Os atos preparatórios, em regra, não são punidos, mas podem ser puníveis em alguma situação. E a execução do crime, não esquece, ela passa a ser punida sim pelo direito penal, mas não esquece, quando a execução começa, é com o núcleo do tipo teoria objetivo formal. A OAB não vai te perguntar qual é o nome da teoria, para com isso. Ela vai querer, no caso concreto, naquelas historinhas que a FGV tem, ela vai querer que você ali observe, será que começou a prática do verbo? Começou, então tem execução. Ele pode ter pensado um bocado de coisa, ter dito um bocado de coisa, se preparado um bocado de coisa, mas ele não começou a praticar o verbo, não tem execução. Tudo bem? E a consumação quando todos os elementos já foram formados. Tudo bem? Então, olha só, nós caminhamos aí já com as fases do crime. Tá? Então, olha só, não esquece dessas questões que nós estamos aqui trabalhando dentro dessa possibilidade. E aí, meus amigos, é nessa hora que nós começamos a abrir o código. Nós precisamos abrir o código agora para observarmos o que diz o artigo 14, eu vou colocar na sua tela,
do Código Penal. Porque ele diz o seguinte, ó, diz-se que o crime é consumado, olha só, quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Então, olha só, o Código diz pra gente o que é um crime consumado. E o que é um crime tentado, minha gente? O crime tentado é quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, olha só, agora passou a ser interessante para nós a figura da tentativa, meus amigos. Então, olha só, a tentativa passou a ser uma figura muito importante para nós, porque ela separa no direito penal o crime consumado do crime tentado. Então, o que é a tentativa, né? Aí na revisãozinha, o que é a tentativa? Olha só, tentativa toda vez, né? Ocorre toda vez quando o crime, eu não vou falar da teoria da adequação, juízo de adequação típico. Ah, o que acontece? Como é que acontece? Vamos imaginar. O crime ele era para ser consumado, mas ele não conseguiu ser consumado porque houve algo estranho, algo alheio que impediu de ele consumar. Isso é tentativa. Então, para ter tentativa, tem que ter início da execução. Tá anotando isso? Não me engana. Olha, não me engana. Então, olha só. Tá anotando? Então, olha só. Para ter tentativa, tem que ocorrer o início da execução. Tem que ter o início da execução. Presta atenção nisso. Tudo bem? Então, olha só. Só que tem consumação? Não. Por quê? Porque não deu. Não deu. Não colou. Então, se você puder, eu até coloco aí na tela para você lembrar o que é a tentativa. Para você falar em tentativa, você vai ter que procurar no exame, na enunciado, esses 3 requisitos. Tem que ter início a tentativa. Segundo, não pode haver a consumação do crime. Não pode, lógico, é tentativa. E olha só, e essa consumação, ela não ocorre por circunstâncias que independem da vontade do agente. Copia isso. Tudo bem? Então, olha só, nós estamos revisando aqui para que você não possa ter nenhuma dificuldade quanto a isso. Beleza? Então, olha só. E aí o código, né, a doutrina, ela trabalha com algumas modalidades de tentativa. Tudo bem? Eu vou falar bem rápido, você depois dá um pause e copia para que você possa, né, ali gravar todas essas questões. Nós temos quatro fases tentativas. Tá combinado? Eu vou falar rápido e você vai depois dar um pause e anotar tudinho. Tudo bem? Então, olha só. Tentativa branca e tentativa vermelha. O que é isso? Na tentativa branca, o bem jurídico é atingido. É isso? Não, cuidado, perdão. Olha só. Na tentativa branca, o bem jurídico sequer é atingido. Eu pensei na vermelha, gente. Ai, meu Deus do céu. Olha só. Tentativa branca, sequer o bem é atingido. E na tentativa vermelha, agora sim, o bem jurídico é atingido. Tudo bem? Beleza? Agora, vamos colocar um exemplo para diferenciar? Eu dei um tiro. Pô, a bala passou de raspão, não tocou. Tentativa branca ou vermelha? Olha para o caderno. Tentativa branca. Não tocou, o bem jurídico não foi atingido. Nunca vai ser consumado. Tentativa vermelha. Eu dei um tiro, acertou o ombro, a pessoa morreu? Não morreu por circunstâncias alheias à vontade. É uma tentativa vermelha. Tudo bem? Porque, de alguma forma, o bem jurídico foi atingido. Tudo bem? Beleza. Outra classificação que nós temos de tentativa é a tentativa, olha só, imperfeita ou tentativa perfeita. Tentativa imperfeita e tentativa perfeita. Eu estou aqui e eu estou decidido a matar. E aí o que acontece? Eu pego aqui uma faca e quando eu vou acertando a vítima, eu dou-lhe a primeira facada, quem chega? Os homens. Quem são os homens? Os guarda. Quem? Os polícia. E olha só, os caras chegam e falam, parado aí, Corinthians, acabou, é crime, olha só, peguei em flagrante. Pegou em flagrante? O 301, 302 do Código Penal diz que considera-se em flagrante quem estava, né, cometendo o crime. Tudo bem. Agora me diz uma coisa, tentado? Tentado, a vítima não morreu. A vítima não morreu. Mas essa é uma tentativa perfeita ou imperfeita? Imperfeita. Por quê? Porque a chegada desses caras da polícia me impediram de esgotar os meios que eu tinha disponíveis para matar. Os caras chegaram na hora. Tudo bem? Agora vamos pensar numa outra situação. Eu conheço, encontro a pessoa e eu dou 2, 3 facadas nela. 1, 2, 3. E o que acontece? Eu vou me embora. Serviço feito. Resolvido. Mais um caso resolvido. Matei. Tudo bem. Só que é o seguinte, presta atenção.
Olha só, algum bom samaritano lá passa, leva essa pessoa, vê que está respirando, né? Leva essa pessoa para o hospital. Chega no hospital, o milagre de Deus chega na vida dessa pessoa. Chega o milagre. E aí o que acontece? Diante do milagre, o que resta acontecer? A pessoa vai lá e aí ela pega, ela é curada, né? Ela é tratada, ela é bem assistida ali, e aí ela resolve, né? Tá com a vida resolvida. E ela não morre. Crime consumado ou tentado? Consumado. Agora, consumado? A pessoa não morreu. Tentado. Tudo bem? Agora, é tentado. Agora, preste atenção. Imperfeito ou perfeito? Perfeito. Por quê? É uma tentativa perfeita porque eu esgotei todos os meios que eu tinha disponíveis para mim. E a pessoa só não morreu por circunstâncias alheias à vontade dela. Tudo bem? Essa tentativa perfeita, ela tem outro nome, tá? Que é o crime falho, que é o crime falho, tudo bem? Então, olha só, então não esquece dessas questões. Então, olha só, a gente tem aqui que trabalhar com isso. Beleza. Como é que eu calculo a tentativa? Eu calculo a tentativa lembrando sempre, né, minha gente? Que está lá no artigo 14, parágrafo único, que salvo disposição em contrário, salvo regras em contrário, daqui a pouco eu vou ver com você, a pena da tentativa é o crime consumado, uma causa de diminuição, terceira fase da dosimetria da pena com a redução de 1 a 2 terços. De 1 a 2 terços. Então, olha só, é uma causa de diminuição de pena. Essa é a regra geral. Se não tiver uma regra dizendo em contrário, nós vamos aplicar isso daí. Tudo bem? Agora, o que você tem que gravar aqui para a UAB? Gravar algumas coisas interessantes, que são os crimes que não admitem tentativa. No curso teórico, a gente vai trabalhar todos, né, que não admitem tentativa, mas eu só queria que você lembrasse pelo menos de 2 crimes que não admitem tentativa. E aí eu sugiro até você vá revisar isso no caderno, tá? Eu vou até disponibilizar num material mais completo, mas olha só, quais são os crimes que não admitem tentativa? São aqui 3 básicos. Primeiro, contravenção. Contravenção, o código disse, a lei de contravenções penais disse, nós não vamos punir a tentativa. Então não há punição, tá, nas contravenções penais. Está lá no artigo 4º. Tudo bem? Outro que não há punição de tentativa, qual é? Olha só, nos crimes culposos, para fins de OAB, tudo bem? Para fins de OAB, não para debate acadêmico, para debate de concurso de segunda fase, mas para fins de OAB, olha só, não cabe tentativa em crime culposo. Então, cuidado com essas 2 teses. Beleza? E eu vou colocar só uma terceira, mas essa aqui já não é uma tese tão boa para defesa, mas só para você saber que nos crimes de empreendimento, terceiro, nos crimes de atentado, crimes de empreendimento, não há modalidade da punição da tentativa. Por quê? Porque se você tentar, você já responde pelo crime na forma consumada. Na forma consumada, tudo bem? Então essas aí são as ideias que nós temos, tá? Essas são as ideias que nós temos a respeito da tentativa. Falei das classificações, falei do efeito penal, do tratamento, e você deve ter anotado aí os crimes que não admitem tentativa. Tudo certo? Então, olha só, nós estamos fechando aqui essa parte que é muito importante, que nós vamos ver daqui a pouco nas questões. Beleza. Agora, eu quero trabalhar com você, e eu vou colocar na sua tela aí, olha só, um outro instituto que é muito queridinho, né? Que é muito queridinho pelo exame de ordem, que é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. É a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Aqui, minha gente, olha só, o agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução, ou impede que o resultado se produza, ele só vai responder, a consequência já está aí, ele só vai responder pelos atos praticados, só vai responder pelos atos praticados. Então, volta para mim, olha só. Gente, presta atenção, presta atenção. E eu preciso que você compare os institutos. Não, tu está misturando aula. Não, não é. O que eu estou mostrando para você é como a OAB vai te cobrar. Então, presta atenção aqui nesse aspecto. Ela vai te fazer confundir tentativa com desistência voluntária e com arrependimento eficaz. É isso que ela vai fazer. Então, o que você precisa aqui tomar? Presta atenção nisso. Na tentativa, meus amigos, na tentativa, tem início de execução, está aí no teu caderno. Não há consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, há início da execução. Não há consumação, mas olha o terceiro, por uma questão voluntária. Entendi. Tudo bem? Então, nos dois, tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz, no 14 e no 15, há início da execução. Nos dois, não há consumação. Mas aqui, presta atenção nisso. Na tentativa, só não deu resultado porque não deu mesmo. Foi circunstâncias alheias à vontade. E no artigo 15? Aqui mudou. No artigo 15 é porque simplesmente o agente parou no meio do caminho, foi uma questão voluntária. Então, a gente diferenciou o artigo 14 do artigo 15. Tudo bem. Agora eu quero passar para um segundo aspecto, tudo bem? Que é diferenciar a desistência voluntária do arrependimento eficaz. E aí eu preciso que você observe algumas questões. Na desistência voluntária, ele começa a execução e ele para no meio do caminho e vai embora. Tudo bem? Para no meio do caminho e vai embora. Tem consumação? Lógico que não. E no arrependimento eficaz? Olha só, ele começa a execução. Ele para no meio do caminho, faz tudo o que era necessário para praticar o crime, só que é o seguinte, ele volta, olha só, ele tem um novo ato agora para impedir o resultado. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo. Desistência voluntária. Eu dou 3 tiros na pessoa, eu vejo que ela não morreu, e aí eu olho, ou ela pede, tá bom, não vou mais matar, vou-me embora. Isso é desistência voluntária. Arrependimento eficaz. Eu dou 3 tiros na pessoa. A pessoa está lá soltando sangue, ela pede desculpa, pede perdão, pede uma ajuda, me protege. Poxa vida, por que você faz isso? Eu preciso viver. Eu pego essa pessoa, levo no hospital e a pessoa agora ali ela é tratada e ela não morre. Me diga uma coisa, isso é arrependimento eficaz? Eu podia ter terminado? Podia, mas eu parei e eu fui lá e eu tive um novo ato. Qual o novo ato? De levar ao hospital para conseguir evitar, impedir o resultado, tudo bem? Então, olha só, não esquece dessas questões, Lá no meu Instagram eu tenho uma tabelinha colorida, tá? Mas eu queria que eu vou colocar na tela para você, você bater um print aí e não esquecer, né? Então, olha só, na desistência voluntária há uma abstenção da atividade. A pessoa simplesmente para no meio do caminho, interrompe e vai embora. Então, desiste do furto e vai embora, né? E no arrependimento eficaz, a pessoa faz algo, e depois ela volta a ter, né? Olha só, executa por inteiro, não é interrupção, mas após ela fazer isso, ela vai lá e volta a ter um novo ato. O arrependimento eficaz tem 2 atos. O primeiro da prática do crime e o segundo ato para impedir o resultado. Na desistência voluntária, só tem um ato, Tudo bem? A OAB, gente, já cobrou essa diferença básica e eu quero trazer para vocês aqui através de uma questão, tudo bem? Vamos colocar na tela. Então, olha só, durante uma discussão, Teodoro, inimigo declarado de Valentim, seu cunhado, golpeou a barriga de seu rival com uma faca com a intenção de matá-lo. Olha só, qual era a intenção? Matar. O que ele fez? Golpeou a barriga. Se ele golpeou a barriga, começou a execução. Ocorre que após o primeiro golpe, pensando em seus sobrinhos, Teodoro percebe a incorreção de seus atos e opta por não mais continuar golpeando Valentim. Ele escolhe. Apesar de saber que aquela única facada não seria suficiente para matá-lo. Tudo bem? Nesse caso, como é que vai ficar a vida do Teodoro? Não responde por crime algum? Olha para o artigo 15 aí, gente. Você está com o artigo 15 aberto? Ele diz que você responde pelos atos praticados. Então, o sujeito não vai ser absolvido. Tudo bem? Não vai ser. Então, essa é a primeira coisa. Cuidado, ele responde por alguma coisa, pelo ato praticado. Agora, eu já vou aqui dar uma dica para você. Na verdade, tá? O que o código vai fazer? Ele vai fingir que ele não olha para o dolo. Ele olha para o resultado praticado e fala assim, o que é isso para o código? Isso aqui é um crime X. Tudo bem, mas ele tinha o dolo de outro crime. Não interessa, ele vai fingir isso para tentar salvar a vida da pessoa. O direito penal está balanceando. Punir e proteger o bem jurídico. Qual é a finalidade do direito penal? Proteger o bem jurídico. Ainda que muitas vezes ele peça ali uma aparente injustiça, não é. Ele está dizendo, eu estou protegendo o bem jurídico. Então ele finge que ele não olha para a tentativa de homicídio e ele olha para o resultado. Qual foi o ato praticado aqui?
Aqui foi um golpe na barriga, então foi uma lesão corporal. Então ele vai punir como lesão corporal. Volta para a questão. Então a letra A não responde por crime algum, responde por atos praticados. Letra B, responde pelo crime de lesão corporal em virtude de sua desistência voluntária. Qual é? Ele foi desistência? Ele começou a praticar, parou no meio do caminho porque quis. Desistência voluntária. A letra B está legal. Vamos lá para a letra C. Responde pelo crime de lesão corporal, até aí está certo, também eu concordo, é lesão corporal, mas em virtude de seu arrependimento eficaz. Não é. Porque para ter arrependimento eficaz, o agente tem que voltar a praticar um novo ato para impedir o resultado. O Teodoro deu as facadas, percebeu a incorreção, e aí o que acontece? Foi embora, acabou. Então isso é desistência voluntária, a letra B está mais forte. E a letra D responde por tentativa de homicídio, não é porque senão não teria nenhuma vantagem a aplicação do artigo 15, né, do Código Penal. Então qual é a nossa resposta aqui? A nossa resposta é a letra B, é desistência voluntária, responde pelos atos praticados e, no caso, vai responder por qual ato praticado, que é, no caso, a lesão corporal, tudo bem? Lesão corporal. Ele esquece o dolo do homicídio, mas também não gera impunidade. Há um equilíbrio do direito penal. Tudo bem? Então essa é a primeira aí questão que nós temos para trabalhar. Muito legal isso. Vamos trabalhar agora, gente, com outro instituto que está no artigo 16 do Código Penal, que é o do arrependimento posterior. Arrependimento posterior. Olha só. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então, olha só, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, acabou o roubo, reparou o dano ou restituiu a coisa até o recebimento da denúncia, ou queixa, por ato voluntário, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Minha gente, olha só. Eu estou no intercrimes. Eu estou entre a execução e eu estou entre a consumação. Tudo bem? Para ter desistência voluntária, tem que iniciar a execução. Para ter arrependimento eficaz, tem que iniciar a execução. Para ter tentativa, tem que iniciar a execução. Agora, acabou. Porque surge um novo instituto. Esse novo instituto, gente, é o arrependimento posterior. Então, coloca aí no seu artigo 16. O arrependimento posterior, ele só ocorre após a consumação do crime. O arrependimento posterior, ele só ocorre após a consumação do crime. Após a consumação do crime. Tudo bem? E aí, quais são, né? Qual é a grande consequência do arrependimento posterior? Qual é a grande consequência? Vai absolver? Não. Vai mudar o crime? Não. O que vai gerar? Vai gerar apenas uma causa de diminuição de pena. Então, arrependimento posterior, ele não absolve, ele não muda o dolo, ele não muda o crime. Não. O que ele gera? Apenas uma diminuição de pena. Tudo bem? Está lá no artigo 16 do Código Penal, uma causa de diminuição de pena, mas ajuda, de 1 a 2/3, tudo bem. Agora, o que você tem que saber são os requisitos presentes para ver se você vai marcar essa alternativa. Então, vamos lá. Quais são os requisitos que eu preciso ter para reconhecer, né, olha só, a redução de pena? Então, olha só, primeiro que o arrependimento posterior, ele só vale, primeiro, anota aí, para crimes sem violência ou grave ameaça. Então, arrependimento posterior só vale em crimes sem violência ou grave ameaça. Legal. Segundo, olha só, ele só vale, olha só ocorre arrependimento posterior se houver reparação da coisa, restituição da coisa, devolução da coisa. Tem que ocorrer a devolução da coisa. E a gente pensa que a devolução tem que ser integral, tudo bem? Integral. O STF, isso é importante você saber, ele já aceitou a devolução parcial. E isso ser considerado para fins de arrependimento posterior. Mas quando que isso é possível? Isso é possível, minha gente, quando a vítima fala, não, isso aqui para mim já resolve, tudo bem.
ou quando é uma questão que é impossível se devolver tudo, porque ele tinha um caráter infungível, tinha um caráter consumível. Tudo bem? Então, nessas situações, se a vítima se satisfizer e falar, para mim tá bom, tudo bem, então é importante você dar essa tese legal, porque a regra é que seja a devolução integral. Crime sem violência, grave ameaça, a devolução da coisa, né? Aí eu já falei da integralidade. Terceiro, olha só, tem que ser uma devolução por ato voluntário. Ato voluntário. Então, se a polícia foi lá e pegou e devolveu, isso é arrependimento posterior? Não, tem que ter um ato voluntário. Tudo bem? Ato voluntário. E, em quarto lugar, o momento. Até que momento tem que ser? Até o recebimento. Até o recebimento da denúncia ou da queixa, que todo mundo sabe que recebimento da denúncia da queixa é o ato do juiz, né, que o STJ fala em mero despacho, né? Então, olha só, que dá início ao processo penal, Tudo bem, minha gente? Então, esses são os 4 requisitos que nós temos para o arrependimento posterior. Dá um pause, ouve direito, vê se teu caderno está copiado, se está tudo legal quanto a isso, E aí, gente, a gente vai só, né, trabalhando com umas dicas para que você não venha esquecer, tá? É importante você saber o seguinte, preste atenção nisso, tá? Que o arrependimento posterior, ele é objetivo. O arrependimento posterior, ele é objetivo. O que quer dizer, Elon, o arrependimento posterior, ele ser objetivo? Quer dizer o seguinte, minha gente, tá? Presta atenção nisso. Ele simplesmente implica dizer que, olha só, ele simplesmente implica dizer que você pode estar ali, olha só, diante de uma situação em que, presta atenção nisso, tá? Presta atenção nisso. Ainda que um dos agentes não tenha ajudado a devolver, ele é objetivo. Se um dos agentes não ajudar a devolver, não tem problema nenhum. Por quê? Porque o que interessa é que o bem foi devolvido. O bem foi devolvido? Foi. Então, ainda que aquele agente não tenha contribuído, tudo bem? Naquela situação, nós não vamos ali gerar de nenhuma dificuldade, né, gerar para ele também arrependimento posterior. Porque ainda que ele não tenha devolvido, mas se um dos agentes foi lá e a coisa foi devolvida, é isso que interessa, é o objetivo. Então, nós estamos diante do arrependimento posterior. Claro que aquele que não ajudou a devolver, ele vai ter direito a arrependimento posterior, mas ele não vai ter na mesma vantagem daquele que foi lá e contribuiu, ajudou, colaborou para a efetiva devolução. Mas ele também será alcançado, porque o arrependimento posterior, ele é objetivo, ele olha para a coisa foi devolvida? Foi. Então pronto, é isso que interessa. Tudo bem? Para terminar, antes de dar o recreio aí para você, né, o intervalinho do bloco, eu só preciso te lembrar de algo que é muito interessante, que é uma tese muito interessante para o STF. Qual é? E isso pode ser cobrado na sua OAB. Porque eu disse para você que o arrependimento posterior, né, ele gera, olha só, apenas a diminuição da pena. Mas cuidado, porque se for aquele crime do estelionato, né, do pagamento de cheque sem fundo, a súmula 554 do STF, que está na sua tela, diz que após o recebimento da denúncia não obsta ao prosseguimento da ação. Volta para mim para que eu possa te explicar isso aqui. Então, é o seguinte, se a súmula está dizendo que o pagamento após o recebimento da denúncia não obsta à ação penal, por via transversa está dizendo o seguinte, se você pagar até o recebimento da denúncia, não vai ter ação penal. Então, presta atenção. Tudo que eu falei até agora é arrependimento posterior. E tudo que eu falei até agora, eu já coloquei a consequência no seu caderno. Não absolve, não muda o dolo. É apenas uma causa de diminuição de pena. Tudo bem. Agora, se for no cheque sem fundo... Opa, isso é verde, hein? Olha só, se for cheque sem fundo e pagar até o recebimento da denúncia, aqui vai ser muito melhor. Porque não vai ser apenas uma causa de diminuição. Aqui vai além do arrependimento posterior, porque aqui nesse caso você vai gerar a extinção da punibilidade. Fica ligado na súmula 554 do STF. Vamos aí para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para agora também trabalhar com mais questões fazendo essa revisão aí, beleza? Valeu!